Pergunte a 10 equipes ágeis como elas fazem o refinamento do backlog do produto e provavelmente você ouvirá 10 respostas diferentes. E isso ocorre porque o refinamento do backlog depende de muitas variáveis, como a ferramenta que você utiliza, a estrutura da equipe, o tipo de produto que a equipe constrói, o método ágil que a equipe roda, se for Scrum, o tamanho das sprints, se for o Kanban, o fluxo é contínuo, entre outros fatores. Então, não existe um único jeito de se fazer, não existe um método certo ou errado, mas sim algumas dicas que podem facilitar a sua vida e ajudar o fluxo de trabalho. E você, como agilista, deveria se preocupar com isso. Então, fica comigo e vem conhecer essas dicas. Olá pessoal, eu sou a Gé e sejam muito bem-vindos ao canal. E quando nós falamos de refinamento, nós já sabemos que as histórias de usuário precisam atender aos critérios de DOR, Definition of Ready, para serem elegíveis à próxima sprint, certo? Mas como você melhora o processo de refinamento para que as histórias cheguem a esse DOR? Hoje eu vou te contar as 5 práticas recomendadas de refinamento que podem beneficiar a sua equipe independente de como vocês trabalham. A primeira dica é: dê oportunidade para que a equipe também adicione itens no backlog. Se as metodologias ágeis são construídas sob a premissa de equipes auto-organizadas, então a equipe precisa ser responsável por decidir a melhor forma de realizar o trabalho. E quando as equipes têm a oportunidade de adicionar itens no backlog porque entenderam um problema a ser resolvido, elas começam o caminho para a auto-organização. Além disso, o PO em alguns momentos não tem um olhar completamente profundo sobre a perspectiva técnica. Isso inclui débitos técnicos, melhorias de plataforma, atualização de pipelines, testes automatizados, ferramentas DevOps e por aí vai. Então, para ajudar o PO e o time, você pode criar uma lista de pendências no Trello, no Slack, no Teams e deixar que a equipe popule com novas ideias para o backlog. PO, acredite, você vai se surpreender. A segunda dica é: deixe um horário fixo, reservado para o refinamento, mesmo se você não usar. Há muito debate sobre quando e com que frequência a equipe deve fazer o refinamento, mas nós sabemos que a equipe precisa experimentar e definir o seu ritmo sustentável para o refinamento. Então, você pode começar com uma cadência semanal. Ao final de cada reunião de refinamento, combine quais serão os próximos passos. Essa lista de tarefas será então o ponto de partida da próxima reunião. Dessa forma, você conseguirá manter essa cadência contínua de refinamento. Pela experiência que tenho como agilista, percebo que manter continuamente esse refinamento pode parecer fácil no início da sprint. Mas à medida que o prazo da sprint está passando e o time começa a resolver bugs e blocos que apareceram inesperadamente no meio do caminho, é muito fácil o time esquecer do refinamento do backlog à medida que vai chegando mais perto do final da sprint. Então, apenas essa ação de ter um espaço reservado na agenda cria um senso maior de comprometimento e atenção ao backlog. E a terceira dica é: revise os itens esquecidos no backlog. Pode parecer estranho, mas é muito comum itens serem adicionados no backlog por parecerem novos e emocionantes no momento. Mas com o tempo, você pode perceber que nunca chega o momento certo para puxá-lo. Uma porque não é prioritário e alinhado com o roadmap do produto, ou porque não há um grande apetite por ele, ou simplesmente porque não há tempo para resolvê-lo. E se não há tempo, será que realmente é uma dor a ser resolvida? Esses são os tipos de itens que muitas vezes não são priorizados e são esquecidos. Então ajude o PO a cuidar do backlog. E itens que estão há mais de 6 meses sem nenhuma discussão, revise se eles ainda são relevantes ou não. A quarta dica é: experimente ideias criativas para priorizar melhor. Pela sua natureza, ferramentas como Jira, Trello, GitHub são altamente estruturadas. Tudo é listado numa ordem de prioridade e dentro do card, há detalhes da história. Tente usar uma ferramenta diferente, como o Miro ou o Mural, para entrar em um workspace diferente. Às vezes, reordenar e discutir histórias de usuário em um espaço digital novo pode fornecer a clareza que você precisa para reordenar o backlog. Lembre-se que a história de usuário precisa ser um convite para uma conversa,
em torno do problema a ser resolvido. E por fim, a quinta dica: faça uma estimativa antecipada para evitar bloqueadores. Esse ponto é interessante. Um erro que as equipes ágeis podem cometer é não realizar uma estimativa inicial para a quebra das histórias de usuário em unidades menores no início do processo. Se você não fizer isso, você corre o risco de deixar aquela uma história sem estimar para a reunião de refinamento que antecede a sprint. E aí, essa uma história pode ser dividida e virar 2 ou 3 histórias. E agora você fica com 3 histórias não detalhadas com uma estimativa vaga e que idealmente deveriam ser iniciadas na próxima sprint. Então, estimativa antecipada, utilizando T-shirt, por exemplo, pode ajudar a mitigar esse tipo de situação e garantir que os itens de backlog sejam pequenos o suficiente para serem histórias de usuário distintas. Lembre-se, refinar o backlog é responsabilidade do PO, mas é um esforço do grupo. E quer ter uma sprint planning mais produtiva? Evolua seu processo de refinamento, pode acreditar.